Olá, abençoado, olá, abençoada com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu gostaria de estar compartilhando com vocês a terceira parte do nosso estudo Quem Somos Nós? A terceira parte desse estudo maravilhoso que fala sobre a nossa natureza, sobre quem somos, fala de onde viemos, dá uma breve noção do que estamos fazendo aqui e para onde vamos após deixar este mundo. Eu gostaria de estar lendo 1 Coríntios capítulo 13, verso 1, que diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. É meio estranho nós percebermos, quando nós lemos esse primeiro verso desse capítulo que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira impressão que nós temos é que ele está sendo poético, que Paulo está sendo poético, mas na realidade, Paulo, na minha concepção, no meu ponto de vista, na minha opinião, o apóstolo Paulo, ele não está sendo poético. E ele também não está sendo metafórico, mas ele está sendo realista dentro do ensinamento que ele teve, que ele aprendeu com o ressuscitado no terceiro céu. Por quê? Isso não é aleatório, isso tem um motivo. O apóstolo Paulo, ele em várias locais das suas cartas, como Hebreus, como Gálatas, no capítulo 5, onde ele fala a luta da carne e do espírito, ele faz a questão de manter um paralelo entre a carne e o espírito. Ele faz questão de manter um paralelo entre a carne e o espírito. Por exemplo, quando ele fala no capítulo 5 que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que vocês não façam aquilo que vocês querem. Então, veja bem, aqui é a mesma coisa. Ele faz um paralelo entre os anjos e os homens, a carne e o espírito. Por que Paulo está fazendo isso? A pergunta é, se ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens, aí nós vamos e nos perguntamos, quem é que pode falar a língua dos homens? Os homens, os humanos. Aí ele diz assim, ainda que eu falasse a língua dos anjos. E a pergunta é, quem é que pode falar a língua dos anjos? Os anjos. E por que Paulo está mantendo esse paralelo em todas as suas cartas? Hebreus 2,14, visto como os filhos participam de carne e sangue, os filhos espíritos participam de carne e sangue. Então está falando de uma criação antes do nascimento na carne. Está falando de uma filiação. Paulo está dizendo nesse verso em Hebreus 2,14 que os espíritos que Deus chama de filhos iria se manifestar em carne.
Por que Paulo está colocando essas duas formas de criação no mesmo contexto? A resposta, abençoado, é porque nós somos homens e nós somos anjos. Nós somos anjos em um corpo humano. Somos anjos em um corpo humano. Agora eu gostaria aqui de ler em Hebreus, no capítulo 13. Hebreus 13, verso 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Agora, como você pode hospedar um espírito? Você vai chegar para o espírito e falar assim: você vai preparar uma cama para o espírito, você vai preparar um almoço para o espírito, um café para o espírito. O que Paulo está dizendo é que esses anjos que essas pessoas hospedaram, eles tomaram forma humana, tomaram corpo. E aí que entra uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas, para a maioria das pessoas, isso passa desapercebido, que é o que? Hoje nós vemos que nós estamos num tempo onde milhares e milhares de pessoas estão dormindo pelas ruas, pedindo comida. Pessoas estão vivendo como animais nas ruas. Pessoas que passam um dia sem tomar um banho, não têm uma higiene pessoal boa. Eu quero dizer para você que essas pessoas que você vê nas ruas como vagabundos, essas pessoas abençoadas, elas são anjos. E quando você adquire esse conhecimento que eu estou falando para você agora, a sua responsabilidade com essas pessoas cresce. Por quê? Por que a sua responsabilidade cresce? Porque você passa a ter consciência de quem você é. Você passa a ter consciência de quem são essas pessoas. Que eles são anjos em vasos de barro. Eles são um tesouro precioso. Lembra o que Caim disse para Deus? Sou eu o guardador do meu irmão? Não foi isso que Caim ele fala para Deus em Gênesis? Deus pergunta: onde está o teu irmão? E Caim responde para Deus: sou eu o guardador do meu irmão. Cada pessoa na rua que está sofrendo por falta de conhecimento é a minha responsabilidade, abençoado. É a sua responsabilidade também. As Irmandades Anônimas, grupos como o NA, o AA, esses grupos, eles têm um texto que eu acho muito interessante, que me faz lembrar dessa declaração de Caim. É a declaração da responsabilidade das Irmandades Anônimas, onde eles dizem assim, eu sou o responsável quando qualquer um, seja onde for, estender a mão, eu quero que a mão de Deus esteja ali. Por isso eu sou responsável. Eu sou o responsável. Mas até que eles conheçam a sua identidade,
até que essas pessoas conheçam a sua verdadeira identidade, a sua verdadeira natureza, essas pessoas que estão na rua, e até mesmo até que você, abençoado, entenda a sua verdadeira identidade, até que o homem entenda a sua verdadeira identidade. Nós vivemos como animais, sem entender que a nossa vida, se somos anjos em vasos de barro, existe um propósito muito grande em nossas vidas aqui na Terra. Vamos lá. Porque todo anjo que chega a esse mundo tem que conhecer quem é, tem que conhecer a sua identidade, para que ele reine em vida. Vamos ler Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, se eu não me engano, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, abençoado, veja bem o que o apóstolo Paulo está dizendo na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, verso 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou, por esse, muito mais os que receberam a abundância da graça. Então, eu quero dizer para você, receba a abundância da graça. Receba o dom da justiça. Deus te justificou, abençoado. Deus te justificou. Reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Para terminar, você agora, abençoado, você sabe quem você é. Você sabe de onde você veio. Agora, por que você está aqui no mundo é uma coisa que você vai ter que descobrir. Você sabe quem você é, você sabe de onde você veio. Agora, por que você está aqui no mundo, você vai ter que descobrir. Eu vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui, abençoado. E ainda não terminamos esse tema. Essa é a terceira parte. Com certeza, esse tema deve estar indo até a quinta parte. Nós vamos nos aprofundar nesse tema. Abençoado, melhor dia para você, melhor noite, melhor tarde. Se você quiser entrar em contato conosco, o meu número eu vou deixar aí nos comentários, meu telefone. Se você quiser nos ajudar a nos incentivar a continuar fazendo esses estudos, o meu contato estará aí, o Pix também. Eu desejo para você, abençoado, iluminação. Que você possa ser iluminado por nosso Pai para enxergar as maravilhas que Deus preparou para você de antemão.